Eu sou balconista de farmácia e também influenciadora digital. E um dos meus trabalhos foi divulgar a profissional dos trabalhos dela realizando em mim, né? E foi tudo tranquilo, a gente fez harmonização facial, preenchimento labial, no mento, na bochecha. Ficou lindo. Após 6 meses, eu tive uma grave reação, onde eu acordei muito, muito inchada, não sabia o que estava acontecendo. E resumindo para vocês, acabei indo fazer uma biópsia e um ultrassom para descobrir que foi me injetado uma outra substância, onde na verdade era para ser ácido hialurônico, que é o correto a ser aplicado, que é uma substância que o nosso corpo já produz, e em 6 meses ele absorve. Só que foi me injetado através dos exames o PMMA, que é o polimetilmetacrilato. Ele é um produto não absorvível pelo corpo, e ele é derivado do petróleo, ele é como se fosse um plástico, onde ele gruda no músculo e só através da cirurgia. O polimetilmetacrilato não é que ele seja completamente proibido. Ele, há uns 20 anos atrás, não tinha nem nascido, ele chamava Ziplast. Então, o que acontece? Ele era liberado. Só que o que acontece? Ele era uma substância não absorvível. E como o próprio ele vem do petróleo, obviamente. Então, o que acontece? Qual a vantagem do PMMA? Em pouca quantidade você consegue dar volume. Vamos pensar em corpo, tá? Depois no rosto a gente nem comenta, mas corporal. Se eu aplicar na posição certa em uma pessoa que não tem glúteo, quando eu aplico entre os músculos, você vai ter uma volumização disso e, portanto, o paciente ganha, com pouco volume de PMMA, uma posição glútea. Essa substância também é conhecida como metacril ou bioplastia. Uma pesquisa realizada pela SBCP Regional de São Paulo chegou à conclusão que cerca de 17 mil pacientes em todo o país sofreram com alguma deformidade ou complicação ao utilizar o elemento em algum procedimento. Há 2 meses, mais ou menos, eu fui para Porto Alegre fazer uma cirurgia para retirar, porque não, como foi aplicado tanto no lábio superior quanto no inferior e no queixo a gente conseguia vindo tratando. Eu ia todo mês em São José do Rio Preto com um dermatologista, onde ele ia fazendo os procedimentos para melhorar, para desinchar. Só que a gente foi percebendo que no lábio superior esse produto ele foi subindo no meu buço e eu fui sentindo muita dor. E essa região muito dura. E aí não teve mais o que o dermatologista fazer, então ele me indicou o cirurgião plástico e eu encontrei um especialista lá de Porto Alegre, fui para lá e não teve como, foi retirado totalmente o meu buço e o lábio superior. Essa pele aqui que vocês podem ver, ela estava aqui no canto do nariz, ele fez o recorte e trouxe essa pele aqui, né, para ter a proteção. Ele não conseguiu, no momento, fazer uma reconstrução da parte vermelha, que fala que é do batom, porque é uma pele muito inflamada. Foi 1 ano aí de inflamação que eu tive. Foi retirado no queixo também, eu fico com micropora, o que é o jeito que eu me sinto um pouco melhor. No queixo foi retirado também, o restante ficou, e a pele foi feito um enxerto de trás da orelha, que segundo o médico, a pele de trás da orelha é a mais parecida com o nosso rosto. Assim, não confie somente na palavra da pessoa, por mais profissional que seja, pelo diploma, qualquer coisa, assim. Veja a pessoa, se abre o produto na sua frente. A cirurgia plástica moderna foi oficializada da maneira que conhecemos após a Primeira Guerra Mundial. A ideia inicial era reconstruir os rostos de soldados feridos, mas a partir dos anos 40, ela foi crescendo como procedimento estético. Há documentos que sugerem a própria Marilyn Monroe como figura que utilizou dos procedimentos para aprimorar suas qualidades naturais. Um recente estudo da HSR Health mostra que 80% das pessoas entre 18 e 25 anos desejam fazer algum procedimento estético. A partir dos 40 anos, o número cai para 60%, mas permanece chamando atenção na análise. Aí começou aquela luta árdua, né? Então eu fiquei assim totalmente louca para fazer, né? Então eu falava em cirurgia, eu respirava cirurgia, eu galgava, eu corria atrás de pessoas que já tinham feito para saber como era. Só que assim, eu não era feliz, eu não me sentia bem comigo mesma.
Foi então, acho que em 2008, 2007, mais ou menos, eu descobri a cirurgia bariátrica. Foi quando eu comecei a correr atrás, pesquisar sobre a cirurgia, né? Eu lembro que foi bem no comecinho da época que começou a cirurgia plástica, a cirurgia bariátrica, perdão. Os médicos me falavam que eu não tinha perfil durante um ano. Na época eu estava com 89, 90 quilos. O médico falava para mim, não, você pode fazer regime, você pode emagrecer. Só que eu falava, não. Só que eu achava assim, que se eu fizesse a cirurgia, eu ia ficar totalmente livre de tentar emagrecer, que nunca mais eu ia engordar. Então eu queria ir pelo caminho mais curto. E eu comecei a burlar. O médico mandou fazer regime, eu não fiz regime. Muito pelo contrário. Eu comecei a comer mais para alcançar o peso para eu fazer a cirurgia. Porque com o peso que eu tinha, ele não queria fazer. Eu falei, não, então eu vou engordar. Aí, no contrário, eu comecei a comer. Eu comecei a comer até alcançar dos 92, 90 quilos até os 97 quilos. Só que daí, o que acontecia? A minha pressão e a minha diabetes já começou a dar sinal. Então, já era dois indícios para a cirurgia bariátrica. Um estudo reuniu dados apurados pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele analisa que a lipoaspiração é a segunda cirurgia mais realizada no mundo. Os números apontam que são cerca de 1,7 milhões de procedimentos realizados. Já no Brasil, é a mais procurada, totalizando cerca de 15,5% do total de cirurgias realizadas. E só que chegou uma hora que eu emagrecia, só que eu comecei a sentir muita fraqueza, muito mal-estar. Aí nós fomos para o Hospital Santa Paula, na Avenida Santo Amaro. E chegou lá, quando foi ver, eu estava com desnutrição e desidratação gravíssima. Fiquei internada, para as minhas taxas subirem um pouco, né? Só falei para ele assim, doutor, só vou te pedir uma coisa, eu não quero morrer aqui sozinha. Então, o senhor avisa minha mãe e meu marido. Ela ficou 2 vezes na UTI. A primeira foi complicada, ela quase faleceu, né? Ficou bem pertinho mesmo, assim, muito fraca, muito fraca. 2011 foi mais complicada ainda, foi aquela que contou para vocês que teve que refazer tudo. E aí ela ficou muito fraca mesmo. Chegou um dia que o médico falou que não tinha nada para fazer, eu fui para casa esperando a ligação que ela tinha morrido. Aí 5 horas da manhã tocou o telefone e falei, pronto, já era. Já era, não tem mais o que fazer e tal. E aí aquilo a gente foi voltando, ele foi a virada, né? Depois ali foi só recuperando, graças a Deus hoje ela está bem. Todo excesso esconde uma falta, né? Então, a linha de tratamento é como a de outros vícios. A gente trata as dores existenciais, né? Quais são as motivações, quais são os gatilhos, né? A gente trata qual que é a causa, né? Porque o vício, ele é um sintoma. Então, você precisa ir em busca da causa. A mesma pesquisa da ISAPES e SBCP confirma que os brasileiros preferem fazer cirurgias corporais do que no rosto. De 5 procedimentos no país, 4 são no corpo. Se você tem vontade de fazer, se é para o seu eu interior, para você se sentir bem com você mesmo, eu aprovo, sabe? Eu aprovo. Eu acho que a pessoa tem que buscar melhorar, não para ninguém, não para as pessoas, mas para ela mesma. Só que depois disso que me aconteceu, eu só quero, assim, ter o meu rosto de volta, o meu lábio e seguir minha vida. Eu não pretendo mais fazer nenhum procedimento estético, né? Só cuidar da saúde mesmo, fazer academia. E me traumatizei muito, muito mesmo.